em nome de Jesus. Amém. Boa noite, então, a todos. Bom estar aqui com vocês. Esse final de semana eu estive em São Paulo. Eu passei por algumas igrejas pregando e nós também tivemos reunião de vários pastores e, de novo, eu tive que falar bem de vocês. Mostrei foto, falei de vocês todos, falei das meninas ali, mostrei todas as coisas que estão fazendo. Só para dar uma puxada nos adultos lá que não querem estudar a Bíblia, mostrei para que essas duas lindas e maravilhosas fazem aqui, para todo mundo lá passar vergonha, e a gente também, né? E é bom estar aqui, e hoje nós vamos então ter o nosso último dia dessa aula, né, desse encontro, falando sobre Apocalipse, e eu quero fazer com vocês um panorama geral de como que se desenvolveu esse livro de Apocalipse. Se vocês lembrarem do primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos que existe uma literatura apocalíptica que é uma estante, né, dentro de uma livraria, e lá nessa livraria, nessa estante da livraria, existem vários livros. Um desses livros é o chamado livro de Apocalipse, mas nós temos outros livros como Isaías, Zacarias, Ezequiel e por aí vai, né? Daniel também. Então, vários livros do Antigo Testamento que têm alguns elementos apocalípticos. E aí nós falamos na segunda aula a respeito qual é a estrutura do livro. E vocês lembram que o livro ele tem camadas, né? Cebolas têm camadas. Ogros têm camadas também, né? Então, nesse sentido... Quem não assistiu o Shrek... quem não assistiu o Shrek não pegou essa. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. E aí, nós falamos que as primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 capítulos são sobre... Primeiro, o capítulo é uma introdução, né, do livro de Apocalipse. O capítulo 2 e 3 é as cartas do Apocalipse. Capítulo 4, já me esqueci o que é agora. Alguém me dá uma ajuda aqui, que está no capítulo 4, me deu branco. O capítulo 5 é o trono. Não, o capítulo 4 acho que é o trono. Capítulo 4 é o trono, a majestade de Deus. Capítulo 5 é o livro, né, e que está nas mãos do Cordeiro, né? Capítulo 6, então, começa as nossas aventuras através dos selos e das trombetas, tudo claro. Então, primeira camada, do 5 ao 11, fala basicamente sobre o que acontece na Terra. Capítulo 12 fala... Aí o capítulo 12 é uma introdução para a segunda camada, fala sobre o dragão e tudo mais, né? Que ele veio, tentou destruir o filho da mulher, e aí depois ele vai perseguir os descendentes da mulher. Aí o capítulo 13 começa com a segunda camada, que fala sobre a parte religiosa, política e econômica, como é que está esse mundo. No capítulo 13 tem as bestas, capítulo 14 tem os 144 mil selados, o capítulo 15 tem pragas e etc. Capítulo 16 é a ira de Deus, e aí no capítulo 16 nós temos o início da última batalha, que é a batalha do Armagedon. Capítulo 17, a identificação da Babilônia, né, da grande meretriz. Capítulo 18 capítulo 18 é a queda dessa Babilônia. Capítulo 19, então, é a volta de Jesus. E aí fecha a segunda camada. E aí nós temos as duas camadas se encontrando no capítulo 20, que foi o que nós falamos semana passada, que são os 1000 anos. Jesus vem, reina sobre a terra durante 1000 anos. Até aí todo mundo lembra, olha que esquema bonitinho, né? Até dá para imaginar esse esquema. Aí no final do capítulo 21 nós temos o momento em que Satanás ele é solto, né? Depois dos 1000 anos ele é solto para enganar as nações. É no final do 20. É no final do 20, desculpa. Ele é solto para enganar as nações, ele engana as nações que vêm contra o povo de Deus, contra Jerusalém, contra Jerusalém, e aí Deus manda o fogo do céu e acaba com tudo, e aí acaba com toda essa bobagem, essa palhaçada que estava acontecendo nesse mundo. Pronto, acabou. Não. Capítulo 21,
nós vamos começar agora um novo momento. E alguém pode ler o capítulo 21, versículo 1, por favor? Só o 1. Então vimos o céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Ok. Aí eu falei para vocês um tempo atrás, né, que nós temos no livro de Apocalipse praticamente quase nenhuma coisa nova, né? Que o que está ali basicamente são repetições do Antigo Testamento no sentido de que algo já foi dito sobre um determinado assunto. Aí a Rony vai abrir com vocês aqui no livro de Isaías. Vamos lá para o livro de Isaías. Só para pegar, né? Ali está falando que ele viu um novo céu e uma nova terra, né? Isaías 65, 17. São 17? Fala assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Ok? Então, o que você tem aí? A expressão de novo, novo céu, nova terra, e sendo Jerusalém o centro de regozijo e de alegria. Tal. Aí você pode continuar por todo o capítulo 65, vocês vão ver que fala aí sobre, basicamente, que nós temos no capítulo 21. Agora, nós precisamos entender o seguinte: o que significa novo céu e nova terra? Tá? Lembra que nós falamos que Jesus ele vem para esse mundo antes, a gente tem que voltar um pouquinho antes, né? Jesus vem, começa a reinar nesse mundo, ele reina por 1000 anos. Muito bem. Nesses 1000 anos ele vai fazer o quê? Nada, vai ficar lá sentado. Reinar, mas reinar tipo assim, ele vai sentar no trono e agora ficar lá mandando duro, né? Vai fazendo. Mas o que mais? Que coisas? Tudo. O que são tudo? O sistema. Que sistema? Político, religioso, ocidental? Ambiental. Tá. Ambiental, ok. Econômico. Então, você vai ter uma restauração da ordem, né, para aquilo que seria o ideal. Então, Jesus ele está preparando uma terra aqui, né? Restaurando todas as coisas, não só desde a parte política e econômica, mas também a parte ambiental, porque qual é a ordem de Deus lá no jardim? Qual foi a primeira ordem que Deus deu para Adão? Cultivar, cuidar do jardim, certo? Jesus ele vem para ser o segundo Adão, então ele vem cultivar e cuidar do jardim chamado planeta Terra. Então, ele está ajeitando aqui. A questão toda não parece estranho que no capítulo 21, logo depois dos 1000 anos, simplesmente parece que diz que Deus vai resetar tudo, apagar tudo e vai começar tudo do zero? Então, para que teve aqueles 1000 anos? Para purificar, mas se ele vai passar a régua, formatar o HD, para que precisou de tudo aquilo? Sim, mas por que ele reinou, endireitou tudo, colocou asfalto na rua, se vai acabar com tudo? Mas não foi feito um novo céu e nova terra? As coisas velhas se passaram? Já reinamos com ele por 1000 anos, agora ele já acabou os 1000 anos. Um novo céu e nova terra. Mas por que fazer um novo céu e uma nova terra se foi tudo restaurado? Lembra que você falou? Ótimo. Mas isso já passou. A gente já está agora já no fim. Jesus já fez tudo que tinha para fazer, reinou por 1000 anos, está perfeito. Esse planeta já está com a máquina azeitada. Saiu.
Mas aí o texto está dizendo que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Tipo assim, ele recebeu a chave e diz agora, vamos botar tudo abaixo. Para quê? Não, mas quando ele soltar o bicho, e os que se corromperam, quando ele... Mas não disse que a terra se corrompeu, que tudo foi destruído, tudo mais. O planetinha continua, pelo menos, razoavelmente bem. Esse vai ser um problema para nós. Rony, tem solução para isso? Novo início, seminovo. Usa novo. Vocês entenderam a ideia do que ele está falando? Ela tem que Seria traduzir assim, ó. agora, gente. Eu falei em russo e agora a Rony vai traduzir para o português. É a ideia assim, ó, não seria inútil Jesus ter ficado 1000 anos para consertar, para fazer uma reforma, se depois Deus vai fazer tudo novo? Essa é a ideia do que ele está passando. Vocês não acham que... Qual é, então, a intenção de Deus? Vamos entregar, tá? Jesus pegou o planeta detonado, porque vai ter um monte de catástrofe natural, vai ter um monte de guerra, tal. Aí Jesus vem, ele leva 1000 anos para colocar tudo em ordem. Aí, depois que colocou tudo em ordem, o texto diz que, então vi novo céu e nova terra. Se tem uma nova terra, aí desculpa, mas aí não tem como a gente sair dessa... É um novo céu e nova terra. E aí, complicou? Complicou. Mas eu vou dar a resposta para você. Posso dar a resposta? Sim, acho que agora fez sentido. Ah, tá. Agora vocês entenderam. Tá. Obrigado. Agora senta mais um pouquinho ali. Tá? Senta ali um pouquinho. E aí eu falo umas coisas, eu confundo todo mundo, aí você vem. Traduzo. Por isso que Deus criou a socorrista. Isso. A palavra em hebraico, ela pode ser traduzida. Não, a palavra em hebraico é paramédico. Né? O cara que chega lá com o desfibrilador. O bom é quando faz respiração boca a boca, né? Mas acho que essa é a melhor definição que eu já ouvi. Não. Exatamente isso. A gente fez uma palestra para casais que a gente abordou justamente o que significa o texto lá. Por isso que a gente está com isso na cabeça, né? Que o texto está mal traduzido lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 20, qualquer coisa. Não, calma. O Eduardo, coitado, que vai sofrer, né? Depois, calma, Eduardo, tem remédio para isso, tem remédio, né? Se chama anestesia. Mas depois a gente conversa, tá? No particular com vocês. Isso é uma outra aula. É uma outra aula sobre casais, é outro estado. Então vamos voltar para o novo céu e nova terra. Gente, tanto o texto, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós temos que saber o que significa essas expressões, tanto em hebraico quanto em grego. E a coisa mais interessante é que a palavra usada ali no hebraico e no grego, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como ele foi escrito, a palavra que está traduzida na nossa Bíblia como novo, não significa exatamente novo. A palavra em grego e em hebraico não é uma coisa que foi criado a partir do zero. Tá? Não é um carro 0 quilômetro. Ok? Novo aqui tem muito mais a ideia de algo que é renovado, algo que é restaurado, algo que é refeito, mas não a partir do zero. Ok? Então, a ideia aqui seria como se Deus estivesse renovado, dado um up, versão 2.0 do que já existia. Tá? Para vocês terem uma ideia como é que funciona essa questão do novo. Quando você, daqui a um mês, ou 30 dias, você vai chegar lá na sua família, nos seus amigos, tudo mais, e você vai dizer para a pessoa o quê? Feliz ano novo. Pergunto para vocês, o que tem de novo nesse ano? Se o dia 1º de janeiro não tem absolutamente nada, é 24 horas e etc. Tá? Mudou alguma coisa? Sim e não. Não muda nada, entre aspas, mas muda a questão da contagem do ano, certo? Então, por isso que ele é novo, é uma renovação do ciclo lá do ano. Começou 1 de janeiro de novo. Então, a palavra aqui que está como novo é um recomeço, é como se Deus estivesse começando, mas não a partir do zero. Ok?
Em Gênesis capítulo 1, Deus cria a partir do nada. A partir dali, parece que Deus ele não vai simplesmente agora apertar o botão, resetar tudo e acabou. Ele vai fazer um Big Bang a partir daí, né? Mas a ideia de que ele está renovando todas as coisas, todo o sistema. E o texto vai dizer que vai mudar algumas coisas nessa nova terra e esse novo céu. Quais são as coisas novas que vai ter no novo céu e na nova terra? Você consegue me dizer aí? Não? Agora é a tua vez, explica. Tá. Vai, tu tá com o texto aberto aí? O que vai ter de novo? Deus vai habitar conosco, ele não habita conosco, ele habita no céu agora. Então, acho que essa é a coisa mais impactante que vai ter, porque ele vai estar, então, habitando no nosso meio. A gente vai poder vê-lo. O texto diz que a gente vai poder vê-lo. Também fala que vai ter uma nova ordem, as coisas antigas elas passaram. Uma nova ordem, a gente precisa pensar um pouquinho no Gênesis, então, porque quando foi criado de uma forma. Quando entrou o pecado, aí veio a maldição, e a maldição ela pegou o planeta, porque Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Então, quando está dizendo que ele viu uma nova terra, ele está vendo agora uma terra sem maldição. Então, vai ter uma configuração diferente nesse aspecto, no próprio planeta, né? Está falando também que não vai mais ter mar, não vai ter noite, não vai ter dor, né? Não precisa de sol, porque Deus mesmo, ele brilha, né? A luz emana dele. A gente não vai dormir, porque não vai ter noite. Vai ter uma cidade gigantesca, né? A Bíblia aqui, ela fala, deixa eu achar para vocês aqui. A cidade de Jerusalém que desce do céu, eu não sei como é que vocês, como é que está na versão de vocês. Versículo 16 do capítulo 21. Eu vou começar no 15, tá? Ele fala, o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A altura e a largura eram iguais ao comprimento. Vocês conseguem imaginar uma cidade de 2.200 quilômetros? Se você não tem ideia do que é isso, é Porto Alegre, Brasília. Mas isso, né, com todos os... Agora, se você for em linha reta, vai lá no Iapoque quase. Não sei que eu tenho que estar, tem que fazer... Mas é muita coisa. Uma cidade com 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, uma cidade. Praticamente só vai precisar de uma cidade no mundo, né? É mais, até bem mais. Bem muito mais. 2.200 quilômetros é grande. Você não vai... Hã? Vezes 4. Não, ela tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento, mais 2.200, mais 2.200. Não, de perímetro, sim. Como se fosse a área. Sim, ela é quadrangular. Quadrangular no sentido de que ela é quadrada. Né? E é o cubo. Por isso que não vai ter mar. Oi? Por isso que não vai ter mar. Nunca pensei nisso. Não, o texto fala que não tem. Se pensar onde está Jerusalém, tem que fechar ali entre a África e a Europa mesmo. Bom, não sei, quando estiver lá a gente vai chegar a essa conclusão, vamos estudar a geografia da cidade, a pessoa estudar a geografia de uma cidade dessa, né? Tá? Mas essa cidade também, ela é descrita também, Rony, alô? Sim, ela é descrita também, né, em outros lugares. Tá? Como no capítulo 60 de Isaías, no capítulo 62 de Isaías. Apenas para a nota de vocês,
No capítulo 60, no capítulo 62, nós temos essa descrição. Pega aí, Rony, onde é que você vai ter isso em Isaías 60? Só um trecho, não precisa ler tudo. Versículo 19. O sol não será mais a sua luz do dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Quando você vê no contexto de Apocalipse, está falando justamente dessa nova Jerusalém. A mesma coisa. Né? Então, Isaías já estava falando e o João, lá no final do capítulo 21, ele já está colocando isso de novo, fazendo referência a Isaías. Outra coisa... Estou aqui. Tá. Entre o capítulo Ezequiel, capítulo 40 e o 48, fala do tempo dessa nova Jerusalém, tamanho do templo. Também é enorme, se você pegar as dimensões que dava ali, né? Entre o capítulo 40 e o 48 de Ezequiel, vocês vão ver que também o templo é considerado aquele tamanho lá. Mas ele não viu o templo. Não viu o templo. Ele fala que ele não viu o templo. João fala, eu não vi templo. Depois nós temos lá em Ezequiel 37, 27, que fala que Deus, quando lá em Apocalipse diz que Deus habita no meio do seu povo, vamos para Ezequiel 37, 27. Fala assim, minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Pode falar. Vamos para Isaías, vamos voltar para Isaías, tá? 25. Praticamente a gente vai ficar entre Isaías e Ezequiel toda hora. Então, vamos para Isaías 25, 6 até 9. Vinte e cinco, 6 a 9. Bem alto. No monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso só vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá melhores comidas e vinhos mais finos. E ali ele acabará com as ondas de tristeza e o choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com o morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer o vício dele e a vergonha do seu povo para sempre. O Senhor falou, naquele dia todos dirão, ele e o nosso Deus, nós pudemos ter nossa esperança nele. Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiaremos nele. Vamos cantar e lembrar. Olha, para quem gosta de comer, vai ter um banquete. Tem gente que gosta muito de comer. Já me perguntaram, vai ter comida no céu? Eu falei, no céu eu não sei, mas no novo céu, na nova terra, parece que vai. Né? Vocês ouviram o que eu falei?
Aham, tá, aqueles que eu falei baixo. Eu falei baixo para a gula não subir, né, aqui, tal, mas sim, vai ter comida, vai ter um banquete, o banquete das bodas do Cordeiro. A Nova Jerusalém vai descer do céu como se ela fosse uma noiva, ou seja, ela vai descer uma cidade toda bonita, enfeitada, uma cidade também com a ideia de uma cidade pura. E nela só poderão entrar os que forem santos, puros, senão não entrarão também. Então, antes mesmo da Nova Jerusalém descer e tudo isso acontecer, já vai ter o julgamento que está lá no finalzinho do capítulo 20. Então, ali Deus já vai fazer o julgamento final, ele já separa, né, os que são para a vida eterna daqueles que são para a condenação, ele já condena a morte junto ali, e aí quando está tudo pronto, não tem mais esse perigo de ter alguém ou alguma situação de impureza para entrar na cidade, que é uma cidade de 2.200 quilômetros, né? Quando não tiver mais esse perigo, então, sim, ela desce do céu, e ela descendo do céu, então vai ter o banquete, não vai mais ter choro, ninguém mais vai se preocupar com morte, aí todo mundo vai poder relaxar e aproveitar, né? Ninguém precisa ficar cuidando da bolsa, se alguém vai levar minha bolsa, se alguém vai estar bêbado e fazer besteira, porque não vai mais acontecer esse tipo de coisa. Na cidade não vai acontecer. Posso fazer uma pergunta? De repente foi dito na última aula. Então, no milênio, essas coisas ainda vão acontecer. Podem acontecer. Ainda pode ter morte, porque, como fala aqui no capítulo 21 do Apocalipse, antes dessa cidade, né, descer, os incrédulos não entrarão, os imorais, os pervertidos, quer dizer, então esses pecados ainda vão acontecer no milênio. No milênio, sim. No milênio, sim. É porque o julgamento final ele é só depois do milênio. Então, ele não pode acontecer antes, né? Então, a gente vai estar sendo governado pelo próprio Cristo, e essas coisas vão continuar acontecendo. Isso se chama... É porque nem todos vão ser ressuscitados ou transformados, né? Então, se vocês lembrarem, vão ser ressuscitados aqueles que morreram em Cristo, e vão ser transformados aqueles que estão vivos, mas que são santos. Os outros que estiverem vivos só vão continuar num corpo de carne, lembra? E se procriando. E aí eles continuam se procriando, tendo filhos por 1000 anos, ou seja, essa população em 1000 anos também ela aumenta, se vive por muito mais tempo também, lembra? Que se vive por muito tempo. Já ressuscitou em Cristo, está com a paga garantida. Essa sim. Beleza, galera? Olha aí, ó, essa é a placa da noite. É. Tem ingresso, tem ingresso. Mas na dúvida, também não, né? Isso. E aí, por isso que não tem o julgamento. O julgamento, ele vai acontecer depois desse milênio, né? Quando Satanás é solto. Aí ele engana quem? Ele engana esses que ainda estão num corpo de carne, debaixo da maldição, na maldição do pecado. Ele vai enganar esses povos que vão fazer a guerra. E aí, nesse momento de guerra, Deus vem e fala, foi o tempo. Aí ele prende Satanás e manda para o lago de fogo. Ele vai julgar os mortos e os vivos, tá? Uma coisa que eu demorei muito tempo para compreender é que mesmo quem não é salvo vai ressuscitar num corpo incorruptível, num corpo que não morre. Porque não existe aniquilamento. As pessoas vão ser lançadas no lago de fogo num corpo que não morre. Por isso que elas vão ficar lá eternamente. Todo mundo vai ser ressuscitado. Aí, como Paulo fala, feliz quem foi na primeira ressurreição. Porque Para os outros, o que ressuscitará primeiro? isso. Para ressuscitar primeiro, Os em Cristo vão ser os primeiros. Quem for primeiro está feliz. Lá do milênio. E Tá? 1000 anos depois é toda a galera. Aí depois vai ser todo mundo, tá bom? Aí vai ser todo mundo que vai ter um corpo diferente. Isso que eu queria saber. Isso. Lá na cidade da Nova Jerusalém, lá naquela cidade grande, não vai entrar pessoas sem corpo glorificado daí. Acabou? Acabou porque foi lá no julgamento final. Então, na Nova Jerusalém, só corpo glorificado.
É, porque os outros já foi tudo separado, né? A pessoa já, quem foi condenado, foi condenado. Acabou. Por isso que é uma nova ordem, por isso que as coisas antigas passaram, por isso que não vai mais ter maldição, por isso que é uma nova terra, por isso que é um novo céu, novas pessoas. E somente quando tudo estiver pronto, então, que a Nova Jerusalém vem para daí Deus poder habitar aqui. Porque se ele vier antes, não vai sobrar ninguém, né? E quando fala aqui, a gente esquece o que passou. É no sentido de o que vem é tão maravilhoso que a gente não lembra ou realmente esquece o que passou? Pois é uma boa pergunta, né? Não vai lembrar. Apocalipse também dá a entender que não vamos lembrar. Não vamos lembrar. No sentido de querer olhar para trás e querer lembrar. Então, vamos pensar assim, ó. A minha interpretação, cada um pode dizer que apagou geral, tipo assim, resetou total e não vai lembrar nada do que aconteceu aqui, nem do que a gente falou nessa noite, né? Mas também pode ser que seja aquela ideia, sabe quando você se machuca, né? Você tem um ferimento lá, tal, você se cortou e tudo mais, você tem que ficar colocando remedinho e tudo mais. Cada vez que você encosta naquilo, dói, né? Tá? Dói e tal, mas aquilo vai se sarando, até que um dia já não dói mais e acontece o quê? Dá aquela fechar a cicatriz, enfim. Você não lembra, na prática, você não lembra e você não sente aquela dor da ferida. Por quê? Porque aquilo passou, mas você tem a recordação, mas a dor você não sente mais, né? Talvez, e aí como eu acho, que pode ser que a coisa aconteça, essa não vai lembrar mais o sentido de ficou para trás, passou. Eu não vou ficar com aquela dor de que aconteceu tal coisa, abusaram, me roubaram, simplesmente ficou no passado, mas não que aquilo foi apagado, tudo foi apagado. Então, é a mesma coisa quando você vê assim, ó, sabe quando você perdoa alguém, aquilo não fica no passado, se você perdoa de verdade, né? Aquilo não fica no passado e não aquela situação já não te dói mais, você tem a recordação, pronto. Mas aquilo não é algo que vai estar te martirizando, né? Então, é essa lembrança, e quando você perdoa, uma coisa interessante, quando você perdoa, nós temos a tendência de começar a esquecer daquela situação, não dos detalhes da situação. Você lembra que tal, né? Mas os detalhes começam meio que a se diluir. Você sabe que aconteceu determinada situação lá no passado, né? Porque é meio óbvio, mas os detalhes, como que aquilo aconteceu, porque aquilo não é mais importante para você, vai sendo meio que apagado de uma certa forma, né? Então não adianta perguntar para Davi como é que foi para derrubar Golias, essas coisas, porque ele nem vai lembrar. Ou talvez ele lembre, o problema é ele não vai lembrar do Saul. Tem coisas que não adianta assim, o pessoal falar, não, quando eu estiver lá no céu, né, que não é céu, quando eu estiver lá, tal, eu quero conversar com fulano para saber como é que foi. Você nem vai lembrar que você queria conversar com fulano para saber como é que foi. Mais ou menos, né, com tudo equilibrado, quando a gente aceita Cristo e o batismo, né, que todas essas coisas ficaram para trás desse velho homem, né? Ele existiu, a gente tem consciência dele, mas isso foi vivendo uma nova vida e deixa as coisas para trás. É que muita coisa vai mudar, né? Vai mudar o nosso corpo, vai mudar a realidade à nossa volta, vai mudar o planeta, vai mudar o céu, vai ter Deus no nosso meio. Então, muita coisa vai mudar. Vai ser outro. O entendimento vai mudar. E quando você está perto de Deus ou perto de Jesus, as coisas que são das trevas acabam se diluindo, né? Porque é tão impressionante. Pensa ali no momento que você conheceu a Jesus. O que ficou mais marcado? A presença dele ou os teus pecados do passado? Né? Então, diante da luz dele, tudo se apaga. Né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Não precisamos cantar. Né? Mas... Nem pensei isso. Jamais. A Rafinha tem a pergunta. É cantar. Ela vai cantar. Vem aqui. Então, o julgamento lá do que eles julgaram que eram os vivos e os mortos sem Deus. Que morreram
participou desse julgamento. E- Já foi julgado. Isso. Quem vai participar desse segundo julgamento, né? Depois dos 1000 anos, quando aparece lá o trono, vai ser aqueles que morreram durante esse milênio, que aí vai ter que ter um julgamento, senão é injusto eles não serem julgados por alguma coisa, né? E aqueles que não ressuscitaram primeiro, que são os malvadão. Então vai estar lá, a maioria, logicamente, vai passar o rodo, todo mundo vai para, né? Mas talvez nesse meio tiveram, durante o milênio, morreu pessoas que queriam Deus, enfim, mas eles tiveram que morrer porque tinha que passar, né, do corpo físico para um outro corpo. Então, vai ter gente, acredito, né, que sim, vai ter salvação, mas para essas pessoas que estão lá, não quem já morreu. Quem já morreu, aí acabou. Tinha que ter ressuscitado na primeira. Se você um dia abrir os olhos e estiver na segunda, aí já dançou. Tá? Abra os olhos na primeira ressurreição. A pessoa abriu os olhos e gente, convocação para o segundo julgamento aqui, vem para cá, aí você está frito, né? Tá? Bora. O que mais nós vamos ver nisso daqui? Não tem mais morte, não tem mais sofrimento. Lá em Isaías 60, que a gente viu, diz que Deus ele é a própria luz, né, conforme diz Apocalipse. Capítulo 22, tem uma outra descrição. Deixa eu Isaías por aí. Não? Eu vou marcar. Capítulo 22, 1, diz o quê? E isso aqui é importante. Preste bem atenção. Capítulo 22, 1. Que a gente está indo para o final da aula, está indo no último capítulo. É Apocalipse, tá? Apocalipse 22. Quando também mostrou o rio da água da vida, vivente como cristal, sai do trono de Deus e do poder. Tem mais coisa para baixo? Tem. Tá, então faz o todo. No meio da rua principal da árvore. Ops, da cidade. Eu vou fazer ele diferente. Então, hoje me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que existe um rio de água, né? Um rio de água não, um rio da vida, que tem a água da vida. Um rio que tem água da vida. Certo? Isso nos faz lembrar de alguma coisa? O jardim, né? Então, reapareceu a árvore da vida aqui, que tinha sumido lá no capítulo 3 de Gênesis. Ela reaparece. Por que ela reaparece aqui, será? Porque a vida é eterna. Porque nós voltamos para o Éden. Nós voltamos ao plano original. Entendeu? Então, é quase como se fosse um ciclo. Passamos tudo isso, aí depois volta lá para o plano original, só que agora para a eternidade, porque a gente não vai entrar no mesmo ciclo, porque a gente não é bobo também, de novo, de fazer a mesma besteira que fizeram lá, o Adão e a Eva fez. Espero que ninguém queira fazer isso. Mas, você tem agora aqui um novo Éden, que é a Nova Jerusalém. E nessa Jerusalém, então, tem essa árvore, tem o rio da água da vida, tá? E essa árvore que está lá, ela serve para quê? Para curas das nações. Hã? Como assim? Vai ter gente falando inglês lá? Vai ter gente falando francês? É possível. A ideia aqui é justamente essa. Lembre-se que eu sempre falei para vocês, Deus não é o Deus de uniformidade. Deus é o Deus de diversidade no bom sentido, não daquele outro sentido, tá? Diversidade. Deus gosta de ver coisas diferentes. Então, ele não vai nos anular completamente. Vai continuar pessoas vivendo culturas diferentes, mas agora uma cultura
uma cultura brasileira, sei lá, uma cultura, né, japonesa, seja como for, sem a interferência do pecado, sem a interferência do mal. Ou seja, era aquilo que Deus queria lá no começo, que era para multiplicar e... O que era para multiplicar e encher a terra. Por que era para encher a terra? Para criar nações com culturas, línguas diferentes. Ok? Deus não queria que todo mundo falasse hebraico. Deus queria que as culturas, as pessoas se espalhassem, criassem culturas e tudo isso em santidade. O problema é que a gente pecou e as culturas, tudo foi para... né? Agora Deus está olhando para tudo isso e ele restaurou, ele recriou, ele santificou, ele nos deu tudo perfeito agora, só que essa questão de cultura parece que ela vai continuar. Tá? E essas culturas são as culturas que glorificam a Deus. Assim como a natureza glorifica a Deus, conforme diz os Salmos, né? Que toda a natureza proclama a glória de Deus. É os passarinhos, é a formiguinha, é o... sei lá, mais o que lá, o dinossauro, o pterodáctilo, não sei, né? Mas todo ser que respira louve ao Senhor. A partir desse momento, nós temos culturas, agora, não mais debaixo do pecado, não mais sob a influência do coisa ruim. Como é que seria uma cultura perfeita? Culturas perfeitas. Porque não existe uma cultura bíblica, não existe uma cultura santa. O que existe são culturas. E nessas culturas tem coisas santas e coisas ruins. Agora, vamos pegar essas culturas e tirar tudo que é ruim. Vai ficar coisas boas. Tá? Então, coisas boas da cultura, louvando a Deus nessa nova Jerusalém. Que maravilha, coisas diferentes, não é todo mundo igual. Já pensou o pessoal com... exatamente. Não, eu vou ficar desse lado. Não, comer algumas coisas por aí, não. Não vai rolar. Eles vão gostar, mas eu não. Tá? Então, assim, modo de cantar, modo de falar, talvez se tiver roupa, se é que vai ter roupa, não sei, mas se tiver, modo de se vestir, seja o que for, tudo isso vai ser agora santificado e não contaminado. É um bom plano. É isso que ele está dizendo aqui. Culturas, povos, nações, línguas, raças, todos eles agora 100% na presença de Deus. A cara de ter assustado todo mundo é uma coisa maravilhosa. Isso que a gente nem falou dos dragão ainda. Nós temos uma árvore da vida, como a gente falou aí, né, que foi perdida lá do Éden. Nós temos um rio que flui do trono de Deus. E isso está lá em Ezequiel, capítulo 47, está em Zacarias, capítulo 14, está em Isaías, capítulo 55, está tudo lá. Só que, de novo, o Apocalipse, ele pega esses textos todos e coloca numa ordem. Quando isso irá acontecer? Tá bom? Eu vou para a parte final e aí a gente pode abrir para algumas coisas. Tá? Não tem mais maldição, no versículo 3, 22, 3. Eu li. Sim. Fala, já não haverá maldição nenhuma. Onde é que nós temos a grande maldição? Gênesis capítulo 3, do versículo 14 ao 19, onde Deus diz que maldita é toda a terra, e vocês também estão sendo amaldiçoados, o Adão, a Eva e a serpente lá. Mas tudo está debaixo de uma maldição. Agora, aqui, conforme a gente leu ali no versículo 3, há a ausência total dessa maldição. Simplesmente é revogado. Tudo novo. Entende? Nesse sentido do novo, não é que é uma coisa que começou do zero, mas é algo que já existe, só que foi renovado. Tá bom? Sabe aquela casa toda quebrada? Você olha assim, vendendo por €1, né? Como fazia lá na Europa, né? Vendendo por €1, só para... E aí você olha tudo aquilo lá, e aí você compra e vai fazer uma restauração da casa, do zero. Quando você olha a primeira foto e olha a foto depois que você restaurou, você vai dizer, é a mesma? Não, mas ao mesmo tempo é, só que foi restaurado e agora está bonito, lindo e maravilhoso. Antes estava todo arrebentado. Já viram aqueles programas
na televisão que o pessoal chega lá e dá uma casa nova, só que eles vão lá e restauram, ou então um carro, eles vão lá e restauram, tudo mais. Você olha antes e depois, não tem nada a ver, né? A construção de uma... Construção não, quando eles vão restaurar uma cozinha, um banheiro, seja o que for, né? O pessoal... Só o chassi é o mesmo, exatamente. O resto, tudo novo, mas é o mesmo Fusquinha. Só que agora renovado, tá? Versículo 4, 22:4, diz o quê? Que a gente tenha... Fácil? Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Isso daí está de acordo com Salmo 17:15. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Então, vamos mandar lá no grupo, todos os textos aqui. Então, Salmo 17 diz a mesma coisa, que se verá a face de Deus, tá? Que é a mesma coisa que aconteceu quando vocês vão lá em Números 6. Só dá uma olhada para mim, números que eu não tinha anotado aqui. Número 6, 24 a 26. Só me diz aqui, dá uma lida aí no texto que eu não notei. 24 a 26. É o Moisés brilhando? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É a bênção. Tá, fala aí, pode falar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Tá, assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Essa é a famosa bênção sacerdotal. Agora, isso tem algum exemplo, algum paralelo na história? Tem. Moisés passou 40 dias no monte. Quando ele desce do monte, o que aconteceu com ele? Estava o seu rosto, resplandecia e ele não podia... As pessoas não podiam olhar para ele, não porque ele era Deus ou ele era, né, mas porque estava e tinha visto e estado com Deus por 40 dias, só 40 dias. Imagina o que ia passar a eternidade inteira, né, com Deus. Ou seja, a própria presença e a luz de Deus acaba resplandecendo em nós. Agora não tem mais pecado, não tem mais maldição, não tem mais nada. Então, Deus, ele faz resplandecer o rosto dele sobre nós. E esse reino, então, ele é um reino eterno, né? No versículo 5. Não haverá mais noite, eles não precisarão da luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Lembra lá no capítulo 20, diz que eles reinaram com Cristo por 1000 anos. Agora aqui parece que aumentou o prazo de validade. Agora é eternamente. Antes era por 1000 anos, porque Cristo estaria aqui por 1000 anos para fazer o planeta ficar legalzinho. Agora que está tudo legal, diz o quê? Que vai começar o período... Antes era o estágio. Agora você foi efetivado. Agora não tem mais como sair disso daqui. Se você quiser sair também, aí o problema vai ser seu, né? Mas não tem mais como sair, perder e deixar. Fechou, ainda você pode pular lá fora, né? Sei lá, se você quiser. Só estou brincando, gente. Você não vai fazer isso, né? Tá? Então, nesse sentido, nós temos todo esse texto aqui, falando, a parte principal é Cristo entrega o reino para Deus, Deus vem, recebe esse reino e começa o reino dele entre nós e nós reinando com ele eternamente. Para quê? Ficar deitado na redinha. Se até agora Deus nunca fez esse tipo de coisa e ele sempre trabalhou, ele sempre fez coisas, quem te garante que nós vamos ficar lá a partir de agora deitado? Tanto é que o texto bíblico, ele não diz o que vai acontecer. É porque algo irá acontecer. Ele não especifica, ele não dá os detalhes. Mas essa eternidade não será simplesmente uma eternidade para não fazer nada. Essa é a parte que ninguém gosta. Todo mundo quer
né? A aposentadoria eterna. É coisa que você fica sem graça, esse tipo de coisa, sabe? Não sei se você já passou uma situação, que você perdeu o emprego, alguma coisa assim, que você ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não aguentava mais ficar em casa. O que é uma eternidade inteira sem fazer nada? É horrível isso. Você não é o céu, você não é o inferno. Começou como a grande céu, a grande presença, e daqui a pouco vai virar um inferno, né? Então Deus não vai deixar ninguém desocupado, não se preocupe. Não quer trabalhar, tem um outro lugar que você não vai precisar trabalhar. Vai ser uma sauna. Você vai sentar lá na sauna e fica lá, eternamente lá naquela sauna. E o pior de tudo é que você vai para lá e acha que... Você não, né? Mas o pessoal vai para lá achando que vai ser... então vai fazer nada, então é isso que eu quero. Vai ver o que vai acontecer lá do lado de lá. Não veja. Fique do lado de cá. Tá? Entendeu? Então, nesse sentido, o texto ele não termina. Parece que ele deixa em aberto o que irá acontecer depois que a Nova Jerusalém, essa nova cidade, esse novo céu e nova terra começarem. Justamente por isso, se ele começou um céu e uma terra, lá em Gênesis capítulo 1, e teve toda uma história, imagina o que irá acontecer por toda uma eternidade num novo céu e numa nova terra. Um céu e uma terra renovada, melhorada. Quer explicar para eles? Porque eu acho que eles não entenderam. Entendeu, né? Entenderam, sim. Eles só estão em estado de choque. Existe um livro que... tipo quase uma fantasia lá, né? De um autor americano que ele começa a devanear mesmo do que seria isso. Do que poderia acontecer nessa eternidade, né? E aí ele diz, gente, isso aqui é ficção não, isso aqui é apenas doideira. Mas provavelmente o que Deus tem, conforme diz um texto bíblico lá, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, certo? Então, mesmo que a gente faça o maior exercício da coisa mais extraordinária, Deus está olhando assim, não, café com leite. Talvez sem o café, só o leite. Tá? Então, é algo muito maior do que a gente possa imaginar o que ele tem preparado para nós. O que vai acontecer, eu não sei. Então, esse autor, ele faz vários exercícios do que poderia acontecer e parece muita maluquice, mas aquilo lá é tão pequeno do que Deus poderá fazer com a gente. O que ele vai fazer? Não sei, não sou Deus, ele que sabe os planos, eu não sei. Estou que nem vocês, eu sou aquele olho que não viu e o ouvido que não ouviu. Mas dá para dar umas ideias aqui, ó. Aqui já está pipocando aqui, ó, um monte de coisinha que dava para fazer. Mas surpresa não se conta, né? Senão não é surpresa. Surpresa! Eu já sabia. Aí não tem graça. Perguntas? Comentários? Sabe que falou sobre esse programa, esses programas que o pessoal ia na casa, eles estavam na casa, eles estavam no carro. E depois uma reportagem que nós teve, que a grande parte, a maioria desses carros, essas casas foram restauradas, o tempo fluiu tudo de novo. Porque, tipo assim, esse plano de Deus, as pessoas que moram lá, as pessoas que cuidam, não foram restauradas, elas foram cuidadas, foram as mesmas. E a tendência é que tem que voltar ao que é. Antes, Deus não te restaurasse, tinha que restaurar essa terra, tudo, perguntar tudo. É uma coisa interessante que você colocou, porque foi restaurada a casa, não foi restaurada a mente das pessoas. Aquele pensamento, aquela visão, eu tenho que tomar cuidado com essa palavra agora, né? Uma visão pobre, não pobre financeira, uma visão fraca, assim, tá bom, mas quebrou, mas tudo bem, deixa lá, tá? Então essa visão empobrecida, vamos assim dizer, continuou na pessoa. Então ela está num palácio e daqui a 5 anos está tudo arrebentado de novo porque ela não mudou, né? E é interessante isso daí, porque se não tem manutenção,
vai virar a mesma confusão, né? Então, não é só o externo que foi restaurado. No caso, o que Deus está fazendo aqui é aqui dentro também, porque precisa, né, para o reino. Gostei, vou usar essa ilustração uma hora dessa. Vocês ficaram desanimados? Não. Tá falando, tá. Sim, tu tá de costas pra mim. Mesmo? Animados? Sim. Pra surpresa? Sim. Vamos trabalhar para fazer parte, tá lá para ganhar a surpresa? Tem que se esforçar, né? Tem que mudar quem nós somos. E há quem diga que não é pelo esforço. Mas é pelo esforço que se entra no reino. Como que não vai ser? A salvação não é pelo meu esforço, mas a chave, quem abriu a porta foi Jesus, mas para, né? É que assim, ó, a salvação ela é de graça, mas a obediência a Deus que eu devo exige o meu esforço. Se eu não me esforçar para obedecer, quem me garante que eu vou ganhar essa salvação? Então, não é obedecendo que eu sou salvo, mas se eu sou salvo, eu tenho que me esforçar para obedecer. Se eu não obedeço, eu já falo como a salvação. Alguma coisa não está certa na compreensão, né? Então, acho que obediência não tem nada a ver com o mérito de salvação. Obediência tem a ver com amor a quem te salvou. Então, pode-se dizer que, na verdade, se a pessoa não tem esse esforço, não se esforça, na verdade, a pessoa não tem a salvação. Na verdade, pode ter que ser que está salvo. E se está salvo, isso vai produzir. Sim. Vai produzir essa vontade de querer esse esforço, de querer se manter. Mas se a pessoa não tem esse desejo, essa vontade, é porque ela não se dedica. Eu acho que eu iria por essa linha. É aquela coisa da pessoa que está apaixonada e a que não está apaixonada. Tá. É a coisa do fruto, né? Sim, mas está lá. Exato. Então, aquele que perseverar recebe a coroa. Perseverar para qual? Perseverar como assim? Né? E tem um texto também que... Vou tentar me lembrar. Onde é que fala sobre isso? Eu vou procurar na internet. Que diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Ela já está garantida em Cristo, ok. Mas o que é um desenvolver? Eu acho que é essa questão de eu me envolver com as coisas de Deus. Né? De eu estar junto. Ah, mas Cristo não foi suficiente. É suficiente, porque sem Ele você não teria. Você podia se esforçar quanto quisesse que não ia dar certo. Mas, agora que eu tenho isso, eu posso andar e caminhar e construir essa vida. Eu acho que a gente confunde as coisas. Porque tem muita gente que acha que assim, eu fui ali na frente, levantei a mão, fui lá na frente, pastor oraram, né, e tal, eu me batizei, né, fez tudo na lista lá, fiz tudo, acabou, agora não precisa fazer mais nada. Esse é um problema. Porque a pessoa passa por tudo isso e ela diz assim, depois que ela sai do batismo, até mesmo antes, ela diz, gente, mas e aí? O que mais tem aí? O que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? Vai ter algum estudo? Eu vou poder discipular alguém? Eu posso? Não porque ela quer aparecer, mas porque... Entendi. É o resultado disso. Tá? Então, eu concordo nesse sentido que essa salvação, ela se demonstra. Né? Se ela não aparece, como disse Tiago, né? Você tem fé? Eu tenho obras. Mostra as tuas obras, a tua fé, e eu mostro a minha fé através das minhas obras. As duas coisas andam juntas. Eu acho que às vezes a gente brinca demais com essas coisas, sabe? Não, tá tudo bem. Não, o importante é ir. Nesse final de semana, conversando com os pastores lá, mas e aí o entendimento é bem nessa área mesmo. Né? Que tem muita gente que está dentro da igreja só enchendo a igreja e está achando que está. E não é pelo fazer, gente. Entende? Não é pelo fazer. Mas se você tem um coração de querer, pelo menos, de se envolver, isso já é alguma coisa. Se não tem nada, é aquele casal de namorado que o outro simplesmente não quer nem ver a outra pessoa.
É que o fazer não é só fazer coisa na igreja, né? O fazer é coisa na sua casa, na sua própria vida. Você tem que saber o que está escrito na Bíblia para saber o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, né? Se você não sabe o que Deus já disse, porque Deus disse o que Ele quer, a gente não precisa adivinhar. Ele colocou na Bíblia, olha, isso aqui me agrada, isso aqui me desagrada, isso aqui é bem, isso aqui é mal, né? Isso aqui é santidade, isso aqui é pecado. E o que Ele falou? Sem santidade, ninguém verá a Deus. E santidade é uma coisa que a gente tem que fazer ela acontecer em nós, porque santidade ela acontece em mim. Então, o fazer não é fazer coisa na igreja, não é cantar, não é pregar, não é só isso. Isso é uma consequência do fazer. Mas o fazer começa em querer saber o que é que agrada a Deus e o que o desagrada. E aí, para isso eu vou saber lendo a Bíblia. Amém? Mais alguém que gostaria de comentar alguma coisa antes de nós irmos para a parte final do encerramento? Eu também. Uma pergunta aí que fiquei com... Quando a pessoa que elas ficaram vivas, elas não podem morrer em el milênio, ou seja, elas não vão morrer em el milênio. Podem. Las que ficaram vivas. Podem morrer. E vão morrer. Porque elas Vão estão morrer. nesse corpo igual ao nosso. Então, assim, elas ainda estão sujeitas. Quando fala que as pessoas, não lembro como se fala a história aí, a palavra, eles querem matar-se e morrer e não conseguem. Isso é antes. Não conseguem morrer. Isso é antes do milênio. Isso é antes do milênio. Isso. Isso é quando o coisa ruim aparece lá, e aí começam as pragas e as taças e tudo mais. Isso é bem antes. Ok, meu povo? Amém. Amém. Acabamos o curso. Ei! Peguei vocês, né? Quem aplaudiu aí, né? Eu disse, tá vendo? Acabou! Ei! Não estou entendendo. Também não estou entendendo. Ele estava conversando, com um discípulo da semana passada, e nós temos a obrigação de tudo que a gente escuta, tudo que é ministrado, a gente tem a obrigação de confirmar as escrituras. Porque a gente não pode culpar ninguém do que nós ouvimos e acreditamos, né? A gente tem a ferramenta na mão para isso também. Então, tudo que a gente, né, escute, a gente possa confirmar a palavra. E essa importância de ser alimentada em um lugar, não em várias fontes, né? Pegando só referências que nos convém, né? A gente escolha um lugar para a gente realmente ser instruído, para a gente realmente crescer e que a gente tenha uma nota para confirmar tudo. E aí a gente pode ficar tranquilo e sabendo, né? Para que lado a gente tem que ir. Tanto é que a nossa proposta aqui, que nem eu disse lá no começo, não é entrar nos detalhes e tal, porque aí começar a dar mais... Se você já foi confuso, imagine se começasse a entrar em interpretações dos detalhezinhos ali. E aí, cada cabeça uma sentença, aí a gente colocava um monte de coisa aqui. Então, o quadro geral foi a ideia que nós tentamos colocar para vocês, já na próxima vez poder se orientar em relação a isso. Mas só pegando ali você falou, né? Ontem, inclusive, eu estava pregando e eu preguei sobre isso, Tiago 1:22. Tá? Tiago 1:22 vai dizer assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes da palavra. Eu ouvi, eu entendi e agora eu vou praticar aquilo que eu ouvi. Eu não devo ser só ouvinte. Sentou, ouviu, foi embora e não fez nada com aquilo. Que é o que a gente estava falando até agora, né? Se a gente né, falando hoje, a gente precisa, como cristãos, então qual é o papel dos professores, né? Nos gerar sede, né? E onde é que a gente sacia a nossa sede, né? A gente sacia a nossa sede na palavra. Né? Então, a gente tem essa obrigação, sendo sal, fazer com que precise ser saciado, né? E isso só vem na intimidade com Deus, com Jesus. Sim. Então, vocês têm nos dado muita sede. Eu também tenho muita sede. Você não sabe o que a gente acaba
às vezes, discutindo para chegar aqui. Parece que está tudo muito certo, mas às vezes a gente discute no sentido de tentar encontrar algum consenso para não, às vezes, não gerar mais dúvida com vocês. E é por isso que eu falo uma coisa e depois a Rony vem explicar, porque ela entendeu o que eu queria dizer. Ok? Encerrando. Então, meu povo, muito obrigado por esse tempo. Foram 5 encontros rápidos para falarmos sobre tudo um assunto complexo, né, que precisaria de muito mais. Vamos orar então para encerrar, ok? E podemos ficar aqui, não é que tem que ir embora, mas é somente para... então, uma torta inteira para aniversariante, né? Oremos. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra, obrigado porque nós podemos lê-la e podemos interpretar de acordo com o que o Senhor e o Teu Santo Espírito nos traz. Obrigado pelo tempo de estudo, obrigado porque aprendemos aqui uns com os outros, obrigado porque, acima de tudo, é o Senhor quem nos instrui. Sabemos que existem assuntos, às vezes, que são um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, mas se está na Tua palavra é porque o Senhor também quer que nós venhamos a compreender e venhamos a estudar. Pai, eu te peço que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, o nosso coração, também nos dando tranquilidade para entender e absorver o que está aqui sem medo de coisas que aparecem aqui no livro, mas apenas para entender que no final das contas, como nós dissemos lá no início, o objetivo do livro é dizer que no final nós vencemos com Cristo Jesus. Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada um e também que o Senhor esteja nos guardando, guardando os lares, guardando as pessoas, guardando cada familiar, as famílias que estão representadas aqui nessa noite e que o Senhor esteja nos direcionando em todas as coisas. Te pedimos isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.